Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o petista Zé Eduardo. Um debate daquele naipe, daquele jeito que você gosta. O Caio Coppola é sempre muito bom em questão de debates. Então se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! José Eduardo Cardoso, o IBAMA atua contra o governo federal? Queremos te ouvir. Olá, Juliana. Olá, Caio. Eu não creio que essa seja a única, a primeira ou a definitiva briga que existe dentro do próprio governo Lula em relação à área que propõe o desenvolvimento em certas situações e a área ambiental. Isso aconteceu no primeiro mandato do presidente Lula, aconteceu no segundo, aconteceu no governo Dilma e acontece agora. E há uma razão do porquê isso acontece. Quando nós temos quando estamos diante de um governo descompromissado absolutamente com o meio ambiente, o governo tratora esses órgãos, nomeia lá as pessoas que fazem passar a boiada. No caso do governo Lula, há um compromisso com o meio ambiente, ele tem uma ministra que tem esse compromisso, que é Marina da Silva, mas, por outro lado, ele também tem a perspectiva de levar o país ao desenvolvimento. Isso se coloca no âmbito da própria máquina administrativa, no plano das decisões. Então, vamos lembrar, primeiro mandato de Lula, segundo mandato de Dilma, sempre houve tensões. Me lembro da construção da usina de Belo Monte, a confusão que houve entre setores do próprio governo, no que se refere a se deveria construir, se não deveria construir, dentre outras questões. Muito bem. Num caso como esse, eu acredito que é fundamental se analisar o que está acontecendo e quais são as razões invocadas. Realmente, o presidente Lula parece ter alguma razão quando ele fala: eu só quero fazer a pesquisa, depois vamos ver se vamos explorar ou não. O que ele quer dizer? Tem petróleo? Não tem, senão não vamos antecipar uma discussão. Porém, cabe ao IBAMA esclarecer se esta pesquisa, de alguma forma, traz danos ambientais que devam ser mensurados e avaliados desde já. Isso não é uma questão retórica, é uma questão que nós temos que analisar à luz do sol, verificando, olha, qual o problema de se fazer as pesquisas que podem permitir, avaliar se há petróleo. 2, essas pesquisas por si só trazem danos irreversíveis. 3, se houver petróleo, é possível a sua exploração sem comprometimento do meio ambiente? Essas perguntas o IBAMA tem que demonstrar com absoluta clareza, porque se isso não ficar demonstrado, passa-se a sensação, pelo jeito até o presidente da República, de que existe uma resistência injustificada. E pode não ser até uma resistência injustificada. Então há que se ter muito cuidado ao se apreciar certas situações. O meio ambiente ele é algo que deve ser preservado, não apenas por um imperativo constitucional, que já por si só é suficiente, porque está na Constituição de 1988, que todas as cautelas têm que ser tomadas, mas hoje por um positivo humanitário, ou seja, a humanidade precisa preservar o meio ambiente. O que está acontecendo hoje no mundo de desrespeito às regras ambientais reflete nas condições climáticas, reflete numa série de questões que nós precisamos ter atenção máxima sobre elas. Nós não podemos ter o descompromisso com o meio ambiente que, por exemplo, está revelando o governo Trump com medidas que realmente chegam a ser assustadoras do ponto de vista do descaso com o meio ambiente, com a ofensa a protocolos internacionais, a metas estabelecidas para todo o globo terrestre. O governo Lula tem a sensibilidade em relação a isso, mas, todavia, ele tem a premência de ter realmente certas situações de desenvolvimento que, se não ficarem bem esclarecidas, elas parecem óbvios e injustificados. Então, portanto, acho que é indispensável que o IBAMA demonstre o porquê que não pode ser feita esta pesquisa de forma clara, inclusive para o senhor presidente da República, para que ele possa dizer, não, de fato, essa pesquisa por si prejudica o meio ambiente. Se o IBAMA não fizer isto com toda clareza e transparência, ele fica numa situação que é aquela que o presidente diz de ser injustificada a sua resistência. Vamos aguardar os próximos capítulos desse embate, sem que nós possamos, evidentemente, ter uma afirmação a priori de quem é certo e quem é errado. Acho que o IBAMA agora tem um ônus, que é demonstrar o porquê que a pesquisa não pode ser feita. Aguardemos. Coppola, o IBAMA atua contra o governo federal, como sinalizou o presidente Lula? Olá, Juliana. Olá, Dr. Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, vamos retomar aqui exatamente a fala do senhor Lula da Silva. Aspas. O IBAMA é um órgão do governo que parece estar contra o governo. Olha, excepcionalmente, o Lula está falando a verdade. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, portanto, subordinada à presidência da República. Tanto que cabe ao presidente eleito pelo povo indicar ao seu critério quem serão as pessoas que vão comandar essas instituições. O que isso significa na prática? Que, respeitados os limites da lei, os órgãos de Estado, sob liderança do Poder Executivo, eles devem se alinhar às políticas públicas estabelecidas pelo governo escolhido pela população. Não são burocratas não eleitos, muito menos ambientalistas radicais, politicamente inexpressivos, que devem pautar e comandar os rumos da nação. Se a vontade e a determinação do governo Lula é explorar petróleo na região da foz do Rio Amazonas e isso for autorizado por lei tecnicamente viável, não cabe aos radicais do IBAMA atuarem para atrasar, para impedir ou para inviabilizar esse objetivo legítimo. Por que eu falo que esse é um objetivo legítimo? Bom, primeiro ponto, independentemente da transição energética, a economia baseada em combustíveis fósseis, especialmente petróleo, ela ainda vai perdurar por umas 3, 4, talvez 5 décadas. Ou seja, o petróleo é um recurso natural tão valioso quanto água potável, quanto terras agricultáveis e por aí vai. Segundo ponto, a estimativa é que daqui 2 anos o pré-sal, que é a nossa maior reserva de petróleo, entre no que se chama de depleção. O que isso significa? A nossa produção vai começar a cair a partir de 2027, é logo menos. E o Brasil vai se tornar cada vez mais dependente da importação de combustível internacional, o que seria uma séria ameaça para a nossa economia e para a nossa segurança nacional. Terceiro ponto. As reservas da chamada margem equatorial, elas já estão sendo exploradas pelos nossos países vizinhos e concorrentes. A Guiana Francesa, por exemplo, quadruplicou o seu PIB nos últimos anos por causa dessa riqueza que o IBAMA está impedindo o Brasil de explorar. E, finalmente, quarto ponto, como disse o Lula, a Petrobras é uma empresa de excelência. Ela é reconhecida pela sua capacidade técnica de exploração marítima desses campos de petróleo, o que mitiga o risco de acidentes. Ainda assim, repetidamente, os técnicos do IBAMA indeferiram pedidos da Petrobras para prospectar petróleo na região ou buscaram atrasar essa iniciativa, solicitando aí uma série de estudos complexos, muito além do que seria necessário e razoável. É por isso que o senhor Lula se referiu à atuação do IBAMA como uma, aspas, lenga-lenga. Para ficar em um exemplo dessa enrolação, o que o IBAMA ele exige que a Petrobras calcule o impacto da exploração de petróleo nas comunidades indígenas da Amazônia. Só que tem um detalhe, o poço a ser prospectado ele fica em alto mar, a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Então, assim, é óbvio que um empreendimento desse porte sempre vai ter alguma consequência para a natureza ou para as comunidades locais, mas é por isso que a sociedade elege representantes para avaliarem aí os prós e os contras e tomarem uma decisão soberana. E por que uma decisão soberana? Porque ela emana do povo. O IBAMA não pode usar a burocracia do Estado contra o interesse nacional capitaneado pelo governo. Seria muito antidemocrático agir dessa forma. E aí, só para fechar aqui uma notícia, olha, de maio de 2024, Gazeta do Povo. Paralisação no IBAMA reduz a emissão de licenças e afeta mais de 40 grandes obras em 4 meses. A lista de empreendimentos parados envolve projetos de geração de energia, transmissão, petróleo, prospecção dos poços e perfuração. Só para vocês terem uma ideia, em julho do ano passado, todas as licenças ambientais referentes aos leilões de transmissão de energia nos anos de 2022, 2023 e 2024 estavam pendentes, travando investimentos de mais de 70 bilhões de reais. Mas como a gente viu, os técnicos, os burocratas do IBAMA se sentiram muito à vontade para colocar o país em espera com centenas de milhares de empregos em jogo. E aqui, sinceramente, Juliana, eu não sei o que é pior. O IBAMA paralisado, atrasando o Brasil, ou o IBAMA trabalhando para atrasar o Brasil? O governo Lula está mais perdido do que cego em tiroteio. Se você olha para a área da economia, que é o carro-chefe de qualquer governo, está do jeito que está. Uma bagunça geral, total. Não temos ministro da economia, não temos nem presidente, né? Se a gente não tem presidente, imagina os ministros. Então, o ministro da economia que não é economista, que não sabe nada de economia, você olha para a saúde, tá uma bagunça. Você olha para a segurança pública, fazendo parcerias com o vítima da sociedade lá, né, com a narrativa da esquerda, como sempre, soltando bandidos, né?
essa questão do desencarceramento e tudo mais. Você olha para a área, agrícola, é o Lula fazendo guerra com os agricultores, com os pecuaristas, com o pessoal do agro, né? E você olha para outros ministérios como o do meio ambiente que foi citado aí no vídeo, que é o da Marina Silva, né? Ministério do Meio Ambiente. Você vê que agora está tendo uma guerrinha aí entre o o ministro um órgão que pertence ao Ministério do Meio Ambiente, que está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que é o IBAMA. Então o Lula tá com um conflito aí com o IBAMA, um suposto conflito com o IBAMA, e o IBAMA arrochando o Lula, né? Soltou até uma nota referente à fala do Lula aí, o IBAMA falando que não vai aceitar a pressão de governo, e o pau tá quebrando. E todo mundo sabe que a Marina Silva tem aí apesar de ser uma petista, a Marina, e está no quadro do governo, é uma ministra do governo, por uma conveniência, obviamente, tanto de um lado quanto do outro. Todo mundo sabe que ela tem as suas rusgas aí com o Lula, né? A Marina Silva tem um pé atrás com o Lula, sempre teve, né? Apesar de já ter defendido o Lula já em várias circunstâncias, mas também tem um pé atrás. Por quê? Porque a Marina Silva também já criticou o Lula em diversas vezes, quando se trata da questão lá do mensalão, quando se trata da questão do petrolão. Enfim, eu já vi ela criticando o Lula já algumas vezes em programas de televisão e programas de rádio, né? Mas ela é daquelas, né? Ela critica, mas não larga o osso, né? Ela critica, mas tá ali, sempre pegando a boquinha dela ali. Então tá tendo esse conflito aí com o Ministério do Meio Ambiente, né? Mais especificamente com o IBAMA, e o Lula dizendo que o IBAMA tá tendo uma postura, né, muito rígida, que não sei o que, blá. Então, bom, esses órgãos é alimentado pela narrativa de esquerda, né? A questão do meio ambiente, que não sei o que e tal. Isso é uma pauta de esquerda, e que a esquerda alimenta isso constantemente. E se você for observar bem, é um órgão, o IBAMA é um órgão onde se for fazer um pente fino ali, for passar um pente fino ali, meu amigo, cada passada de pente que tu der é de 10 para 1 ali. 10 são petistas, 1 é normal, é um funcionário normal. Então esses órgãos assim, que é ligado a meio ambiente, que é ligado a essas pautas mais, né, identitárias, pautas identitárias, meio ambiente, ministério ligado à questão social, direitos humanos, da mulher. Vixe, isso aí é tudo cabide. É muito cabide. E não é pouco cabide não, é muito cabide. Então você olha para o governo Lula e vê uma coisa lastimável, uma coisa preocupante. E todo dia acontece algo novo no governo, todo dia acontece uma fala nova e desastrada do Lula, que muito provavelmente vai lhe custar muito caro, por conta da postura dele, né? Da postura referente a falas, referente à postura mesmo como um presidente da República. Deveria ser outra, mas é o Lula, né? É o Lula. Esperar o quê? Esperar o quê do Lula? Então é isso, mais uma pataquada do Lula, mais uma... Porque o cara tá... É pataquada porque o cara tá brigando com o seu próprio ministro, seu próprio governo,
né? O cara, em vez de lavar roupa suja lá internamente, lá tal, ele vai lá e resolve internamente com o ministro, e aí fica lavando a roupa suja em público, soltando para a imprensa. Aí tá querendo o quê? Bom, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like e até breve.